receber a posse da tua porção, da tua promessa, mesmo que o inimigo não queira. Gênesis, capítulo 21, versículo 22 em diante. Versículo 22 assim: Por esse tempo Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo e tudo o que fazes. Ora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e assim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão. O que ele falou? Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que seus servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizesse saber, nem tampouco ouvir falar nisso, senão hoje. Já viu aquela famosa história? Alguém soltou o burro. Já viu aquela história? E que no fim vira uma grande confusão. É isso aqui, ó. Foi exatamente o que aconteceu aí. 27. Tomou Abraão ovelhas e bois, e Deus e Abimeleque fizeram ambos uma, o quê? Aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significa as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar o quê? Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Levante sua mão e diga assim: Deus me dará hoje uma marca, aonde esta marca estabelecerá um limite e nunca mais Satanás irá me roubar. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Amém? Senhor, nós oramos por esta palavra e declaramos a tua graça, a tua bênção, e que nesta noite o teu Espírito Santo venha nos tomar, dar-nos a graça, o entendimento, que teu Espírito Santo venha, Senhor, falar conosco de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Acha para mim aí no Google a palavra do nome demover. Vocês vão entender o que... Demover. Demover. Isso aí. Apesar, o texto que nós lemos fala que apesar das dificuldades que Abraão havia enfrentado, era notória a bênção de Deus sobre a sua vida. Que, no entanto, o primeiro versículo, um dos primeiros versículos que falam que Deus é contigo. As pessoas o rodeavam e percebiam na vida dele essa referência que Deus estava com ele. E era muito presente na vida de Abraão por sinais e na de seus descendentes. Por esse motivo, o texto fala que Abraão continuava caminhando cheio de fé para viver a realização do impossível. No último passo, naquela direção, seria vencer qualquer oposição que se manifestasse na tentativa de fazê-lo parar. Por quê? Agora, o texto está dizendo aqui que agora era um último passo, e nesse último passo havia, se você compreender um pouco o texto, você vai dizer, ó, alguém fez alguma coisa, e Abraão falou o quê? Eu não estou sabendo o que fizeram, eu estou sabendo agora. E aí era aquele um espírito de confusão, que você vai ver isso na Bíblia, praticamente de Gênesis Apocalipse, sempre uma história de alguém que queria, A e B que queria alcançar, prejudicar C. Então A e B faz algo, manipula algo para o C ser atingido. E é exatamente isso que nós vemos aqui. O último passo naquela direção seria vencer qualquer tipo de oposição. E ele vai e coloca quantos animais? 7. Para saberem que ali estava sendo feita uma aliança. E aí o texto fala que,
Por causa disso, não era mais o tempo de estar acomodado naquilo que ele estava vivendo. E o Senhor está dizendo para nós hoje: o inimigo tenta até o último instante demover Abraão de sua presença. A palavra demover é transitivo direto e bitransitivo. Podia arrumar a tradução um pouco melhor, né? Que são acontecimentos não demoveram o partido do extremismo, ou seja, transitivo. Põe outra tradução, por favor. Me ajuda. Não. Definição, põe assim, ó, definição da palavra demover. Isso, enquanto ele acha, para ele não ficar nervoso, tremendo, eu vou pregando aqui. Deus, diga assim, Deus estabeleceu uma promessa sobre nós, e nós iremos pisar em Berseba, e nesta noite, nós iremos manifestar os sinais de Deus na minha vida. Diga assim, hoje é dia de tomar posse da minha promessa. Olha o que diz, demover significa dissuadir, convencer alguém a mudar de ideia, de opinião, ou a desistir de um propósito. O significado da palavra demover é isso. Exemplo, incluir, tentar alguém a uma ideia, tirando de um propósito. Ou seja, fazer desistir, ficar abalado, desviar, se apartar, renunciar e se deslocar. Então, dissuadir é o quê? Você tentar mover as coisas. Toma aqui, pastor. Então, você precisa entender que todas as lutas que eu e você, nós passamos, são lutas que querem nos fazer tomar decisões como essas que eu acabei de ler. A principal é fazer você o quê? Desistir. E a primeira, irmão, o primeiro sintoma, quando você está desmotivado, é alguém que aparece na sua vida para tentar te convencer, para você realmente validar o que o diabo está alimentando você. Qual era a vantagem que Abraão tinha vivendo a luta que ele estava vivendo? Qual era a vantagem que ele tinha para romper e viver? Só tinha uma única coisa. Não era nada do ambiente, mas era algo espiritual. E o que era? Uma palavra de Deus sobre a vida dele. E para você sabe que para tudo há um preço. Para manter uma vida é um preço, ter um casamento é um preço, ter uma vida regrada é um preço, tudo há um preço. E para você manter a promessa de Deus na sua vida, há um preço. Abraão, ele manifestou na vida dele o que? Através de atitudes. Ele paga um preço que habilita a tomar posse da sua promessa. Promessa que promessa essa que não seria trocada nem mesmo na sua descendência. Promessa essa também que não seria tocada, além de não será trocada e nem tocada, por quê? Porque Deus havia colocado uma palavra sobre a sua vida. E ele entrega algo que era umas 7 cordeiras de um rebanho, como um testemunho de que estava ali cavando em Berseba. E eu quero declarar, hoje, assim como Abraão entregou algo para consolidar ali um limite, consolidar ali uma barreira e fechar um ciclo e começar um novo ciclo, assim Deus está hoje espiritualmente fazendo isso na sua vida em nome de Jesus. Não adianta eu ter uma casa boa, um bom dinheiro, um bom veículo e ter um bom relacionamento, se a bênção de Deus não tiver na minha vida, todo o território que eu tenho e obtenho, que faço parte, será atingido por aquilo que é o espírito filisteu. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje, o Senhor derramará sinais que são bênçãos sobre você, sinais esses que vão garantir na sua vida algo poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a atitude que Abraão teve
estabeleceu limites, autoridade e território. E esses limites e territórios e autoridade, eu chamo de bênçãos. E nós vamos falar dessas bênçãos. São várias, mas eu escolhi algumas aqui. A primeira, nós, como igreja, a igreja, seremos reconhecidos da parte dos nossos inimigos, que é Deus que está fazendo grandes coisas em nós. Eu declaro, enquanto o diabo quer te fazer enxergar, enquanto o diabo quer te levar a demover, enquanto o diabo quer fazer que você se enxergue como um pequeno, como um fracassado, como uma pessoa inevitável à tristeza, ao choro, ou às constatações, você levanta de manhã, você mal abre os olhos, a sua mente é atacada. Irmãos, hoje, 5:30 da manhã, eu tive um sonho tão diabólico, que quando eu levantei, que eu fui para a sala orar, que eu cheguei perto de um pet que eu tenho, que é um gato, uma fêmea, ela estava toda arrepiada. Eu nunca vi o gato daquele jeito. Irmão, uma sensação tão terrível, do sonho que Deus me deu, que eu só clamava o sangue de Jesus. Eu só clamava o sangue de Jesus. E eu venho nessa noite declarar para a tua vida: o sangue de Jesus está sobre você. Nós somos a luz do mundo. E como Jesus disse, nós somos a candeia que acende. Aleluia. E nós não seremos colocados debaixo de árvore nenhuma, debaixo de cama alguma, mas nós seremos reconhecidos como aquele que a bênção de Deus está sobre nós. Só de falar do sonho dá uma sensação ruim. E eu quero declarar sobre irmãos, não brinque. Pelo amor de Deus. Você viu a presbítera Elaine aqui que ela orou? De objetos que entram dentro da sua casa e depois daquele objeto que entrou, vira uma confusão, uma discussão, você acha que não está acontecendo nada. Coisas que você ganha e você não ora. O brechó da igreja aí, o bazar, é santificado. Mas você compra em brechó fora, você orou, você não sabe quem usou. Você não sabe quem vestiu, você não sabe quem calçou. Você não sabe. E você tem que santificar o Senhor. Eu lembro quando a gente ia na África, tinha uma feira lá, primeira coisa, a gente mandava lavar, e depois a primeira coisa, eu orava e consagrava. Graças a Deus, nunca tive problema com isso. Agora você compra coisas, traz coisas para dentro da sua casa, você tem que santificar. Porque o diabo não quer o que você tem, ele quer o território que você faz parte. O diabo não quer o carro, a casa, o dinheiro que você tem. Ele quer a autoridade que você tem sobre tudo isso. Então ele tenta fazer você desistir. Quando você recua, ele ganha território. Só que hoje, em nome de Jesus, aleluias, o Senhor Jesus está dizendo que Ele vai te abençoar sobremaneiramente, para que todos reconheçam que é só Deus na sua vida. Mateus 5,16, olha o que diz o texto. Assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no quê? Nos céus. Vira para o teu irmão e fala assim: a tua prosperidade será a minha felicidade. A promessa de Deus na sua vida trará alegria para os nossos olhos, para os nossos corações, porque o Senhor te abençoará, e como a palavra dele fala, o Senhor brilhará a luz na sua vida diante dos homens, e os homens glorificarão que é Deus na tua vida, em nome de Jesus. Não tem aquele adesivo aí, vamos falar que é sorte. Não, vamos falar que é bênção, porque é Deus na sua vida. A segunda bênção, a certeza de que aquilo que Deus lhe der, ninguém lhe tirará, nem, aleluias, ninguém lhe tirará, ninguém vai tirar da tua vida, amém? Até Deus não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que se arrependa. Quem pode tirar a bênção da sua vida é você mesmo. Porque Deus não vai voltar atrás do que ele falou. Deus sabe quem é você, a estrutura que cada um de nós temos. Então, se ele promete, ele sabe que uma hora eu posso falhar, que você pode falhar, que a gente vai desanimar, vai entristecer, vai chorar, e blá, 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 como ser humano. Ele sabe quem eu e você somos. Ele conhece. Então, aquilo que ele promete, nem ele vai tirar da tua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas as suas atitudes pode tirar. Olha o que diz Gênesis, versículo de número 21, versículo 24 e 25. Respondeu Abraão, o quê? Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que seus servos lhe haviam tomado à força. Irmãos, esse homem fazia parte dos filisteus, se me fala a memória, como o texto que nós lemos lá. Eles eram uma grande nação. Eles eram experts do deserto. Eles tinham tudo. Mas tinha uma coisa na vida de Abraão que fazia eles querer tirar. Principalmente isso aqui, ó, o poço, que foi tomado à força. Tem coisas que estão entrando na tua vida que estão querendo mudar o teu jeito, mudar a tua natureza, fazendo você desistir. Isso é uma força que está tentando tomar a força, a promessa de Deus na sua vida. Só que se você se levantar e falar assim, hoje não, vai ser hoje e amanhã e não, e ponto final. Você precisa aprender a ter a autoridade. Soberania em todos os momentos para que você não sucumba aos apelos emocionais. Irmão, já teve dia de eu levantar? Desde que a gente abriu a igreja, já teve dia de levantar? De tanto desaforo, de tanta mentirada. Olha, é quanta mentira, tanta fofoca. Que eu estava sentado na sala, já tinha tomado café, tomado banho, se trocado. Uma voz gritou assim no meu ouvido. Você deixa de, desse jeito a palavra diabólica, deixa de ser trouxa. Ficar a vida toda querendo provar para essas pessoas. Chuta o pau da barraca, vai embora, rapaz. Você é doido, que esse negócio aí. Deus já mostrou para você, o diabo falando, a vida dessas pessoas, e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu lembro, irmãos, eu gosto muito desse versículo. Quando eu estou em lutas assim, eu sempre falo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei do Deus da minha salvação. Gente que olhava para mim e falava assim, e você assim, e Deus mostrando as mentiras, umas coisas malucas. Eu fiquei firme, sabe por quê? Porque, aleluia, quando você não presta na boca de quem não vale nada, mas na boca de Deus, Ele está te dizendo, você é meu servo a quem eu escolhi você desde o ventre da sua mãe. A opinião dos outros é dos outros, mas nós temos uma verdade diante do Senhor. E qual é a verdade? Soberania em todos os momentos. Levante sua mão e diga assim, Deus me deu, fala, Deus me deu soberania para todos os momentos. Fala, agora com autoridade, eu não vou sucumbir aos apelos emocionais. Aleluia, você não vai morrer, irmão. Eu não vou morrer. Nós não iremos morrer. Nós não vamos ceder a nenhum apelo emocional diabólico. O diabo fica no teu ouvido, você não presta, você não vale. Olha, se eu não presto, eu não vale. Está gastando tempo comigo por quê? Então não fica lá na sua cabeça, fica lá noite e dia, conta gota, água mole,
Pedra dura até que bate, um dia fura, não é assim? O ditado que fala. Então você vai agravar os teus ouvidos à voz do diabo e vai na tua boca ter salmos, hinos e cânticos espirituais. Nesta noite Deus vai derramar essa bênção sobre a tua vida, para que você não ceda a nenhuma chantagem emocional barata, portanto, se portando como bonzinho, mas haja segundo a justiça de Deus. Se levante, seja belicoso, saia do demover, não é saia do mover, saia desse demover. A terceira bênção, certeza de que aquilo que Deus lhe der, ninguém vai tirar. Diga, o que Deus me der, ninguém vai tirar. Amém? Gênesis 21, 26 a 29. Pastora Dani, entra no meu Face, eu fiz um post lá com o logo da igreja, assim. E me traz o texto. Olha o que diz lá. 26 a 29. Respondeu Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Manda fazer agora, dá um de doido. Não sei quem que fez. Também nada me fizesse saber, nem tampouco ouvi falar nisso, senão agora, hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois, deu a Abimeleque e fizeram ambos o quê? Uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras de rebanho e perguntou a Abimeleque a Abraão: o que significam isso? As 7 cordeiras que puseste à parte? Ela respondeu a Abraão: receberás das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirva de testemunho que eu cavei este poço. Diga assim: a minha verdade, fala as minhas verdades, diante do Senhor, vai parar a ação de Satanás na minha vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Exatamente essa semana, que é a semana até do aniversário da pastora Raquel, eu estava viajando, eu estava na cidade de São José do Rio Preto. E eu estava pregando no conselho de pastores da cidade de Ribeirão ali, que é uma cidade do lado, chamada Sertãozinho, do meu grande amigo, irmão, pastor Elísio. Ele, na época, era o pastor do presidente do conselho. E eu lembro que Deus havia, através da oração, porque nós oramos, pregamos, depois juntamos os pastores para orar uns pelos outros, né? E aí eu comecei a pegar, porque eu vou nas palavras pastorais assim, que me marcaram muito. Eu tenho uma pasta separada de palavras que marcaram o meu ministério. E eu peguei parte dessa palavra e eu coloquei aqui, ó. Eu até coloquei aí na minha página, não da igreja. Na Bíblia, olha o que o texto que está escrito. Na Bíblia, quanto maior o chamado ou projeto, maior parece ser o processo de lapidação pela qual a pessoa passa. Deus não pega leve porque o tamanho da estrutura exige alicerce proporcionalmente profundo. A luz da palavra mostra essa realidade. O processo de poda é mais intenso para quem deve dar mais frutos. E aí vem o texto. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito confiado, muito mais será pedido. Lá em João 15, 2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E tudo que dá, ele poda para que dê mais fruto ainda. A poda dói, mas é o que garante a expansão do nosso projeto. E aí vem a parte B, o refino do fogo. Projetos grandes costumam enfrentar resistências e testes de fogo. Isso serve para purificar a intenção e fortalecer daquele que é liderado e de quem lidera. 1 Pedro 1,7 diz assim: assim,
a fé de vocês tem muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, embora purificado pelo fogo, é provado pelo resulte em louvor, glória e honra. Então, Deus não pega leve com quem tem promessa grande. Enquanto você gastar tempo, neurônio, para querer entender o que está acontecendo, gasta tempo na intimidade com Deus. Quando você pular, aprofundar-se na intimidade, todo o peso sai e aí você vai entender. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Irmão, tem dia que é insuportável. Tem dia que você fala assim, não, hoje eu vou surtar. Não é possível. É guerra aqui, é guerra ali, é falta disso, é falta daquilo. E não sei o quê. Tem isso, mas agora que tem isso, e aquela coisa. Não tem como, meu Deus, não tem como. E não sei o quê. Aí você liga o rádio do carro. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, é fiel. Por que eu tenho a tendência, nós, eu, você, todos nós, começando por mim, de às vezes abrirmos a boca para murmurarmos? Porque falta presença. E você manda fora, você manda embora o Espírito Santo quando você decide não orar. Quando você ora, você fala, entra. Quando você jejua, você fala, eu quero ter um relacionamento. Quando você se santifica, você fala, você é amigo. Agora, quando você murmura, você fala para ele, saia. Quando você peca, você está dizendo, não quero comunhão. Então você precisa entender que não tem como voltar mais atrás. Você é odiado pelo inferno. Você tem que entender, há uma palavra sobre a tua cabeça, há uma palavra sobre a tua vida, e você precisa entender, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e será para sempre. Deus é responsável por aquilo que Ele falou. Aleluia, eu quero declarar sobre a sua vida, ninguém vai usurpar o que Deus derramou sobre você. A bênção, levanta a sua mão e diga, a bênção que Deus tem para mim. Ela é nominal, intransferível, e ninguém poderá usurpá-la. Você entendeu o que você acabou de responder, de repetir? A bênção que Deus tem para a sua vida é para você. Ela é nominal, intransferível, e ninguém poderá usurpá-la da sua vida. Não vai, não tem como. A quarta bênção, tenha certeza de que a porta que Deus abre, quem fala? A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Gênesis 21, 30 e 31. Respondeu Abraão, receberás em minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirva de testemunho de que eu cavei este poço. Vai lá. Por isso chamou aquele lugar o que? Berseba. Porque ali juraram eles ambos. Sabe por que você precisa dar uma oferta de oração, de jejum e de preço na presença de Deus? Porque isso daí, volta ao versículo 30. Porque quando você entra na presença de Deus e toma uma atitude espiritual diante dele com aquilo que está acontecendo, que está te ferindo, fazendo chorar, e um monte de coisa acontecendo, você está fazendo isso aqui que Abraão está falando. Você está recebendo das minhas mãos para que sirva de testemunha de que eu cavei esse poço. O que é isso? Você sabe o que você tem nas mãos, mas se você não estiver na presença de Deus, não tem como validar aquilo que você fez. Porque você tem que entender, coisas espirituais se conferem de forma espiritual. Então não adianta eu saber que a luta não é contra a carne nem contra a sangue, e contra potestades e principados e dominadores desse mundo. Se eu não usar armas espirituais, eu vou ficar apanhando, lutando contra a maré. E eu quero declarar sobre a tua vida,
Deus está dizendo, aquele que tem a chave de Davi, de que abre a porta e ninguém fecha, de que ninguém fecha, ninguém abre, ele está dizendo para você, tenha essa certeza, a minha palavra não voltará vazia na tua vida. Você precisa permanecer, perseverar, persevera, persevera, persevere, persevere, não desista, não desista, o diabo não poderá permanecer como poceiro da sua bênção, quando você persevera, quando você clama, quando você busca, quando você jejua, quando você coloca, entra na tua casa diferente hoje, declarando o que Deus vai fazer, entra na tua presença de Deus hoje, declarando o que vai acontecer na tua vida, começa a dizer, não é o ambiente que você está, mas é o templo que é você que está definindo as coisas, aleluia, determina o que Deus vai fazer, como? Leia a palavra, declare a palavra, aleluia, lá em Tiago 1:3 assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, a perseverança deve ter ações completa para que vocês sejam maduros, íntegros, sem que lhes falte alguma coisa, aleluia, aleluia, é necessário ter alicerce profundo, é necessário entender e assumir que você, através de você, vai levantar um grande edifício, então Deus está falando, a porta fui eu que abri, aleluia, e ninguém vai fechar, aleluia. Aqui está a bênção. Saiba que Deus não muda seus propósitos para conosco. Ele é o Deus eterno. Hebreus 13:8 fala, e Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Diga, Deus não muda os seus propósitos. Amém? Oh, glórias a Deus. Em Berseba, Abraão invocou ao Deus eterno, como que agradecendo pela posse da promessa. Mas Abraão reconhecia que Deus não mudaria os seus propósitos. Eis a chave de um segredo aqui. Se eles, olha o texto que nós acabamos de ler. Abraão reconhecia que Deus não mudaria os seus propósitos. Sabe o que isso aqui chave é essa? De alguém que conhece Deus. Acabou. Eu sei que Deus não vai mudar o propósito, então eu vou fazer. Não estou vendo chover, não estou vendo nada. Vai lá, o que está vendo? Não vejo nada. Vai lá. E agora? Eis que eu vejo uma nuvem tamanho da mão de um homem. Vai lá e corre e diga que vai chover. Diga, vai chover, irmão. Fala. Oh, aleluia, vai chover. Oh, irmão, já me tiraram tanta coisa, mas uma coisa que nunca tiraram de mim, a fé. Irmão, às vezes já fizeram tanta coisa como me arrebentaram. Oh, meu, você não tem ideia. Se você passasse 1% do que eu já passei, você ia surtar, você ia bater a cabeça na parede, de tanta maldade humana, de tanta injustiça humana. Ah, mas tiraram tudo. E quando eu estava lá naquele escuro, uma luz acendeu no meu coração chamada fé. Oh, quantas vezes colocaram fogo na minha vinha. Ah, mas dentro do tronco que estava lá todo queimado, brotou aleluia, um brotinho, e tudo se fez novo, aleluia. Oh, glória a Deus, glórias a Deus, aleluia. A vitória a despeito do lugar em que você estiver, ela será poderosa. Eu estou declarando, ai bicho, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Olha o nosso contexto, olha o contexto disso, daquilo. Eu não falo pelo que eu vejo, eu falo pela palavra que já está liberada. Oh, aleluia, alegria de saber que a promessa de Deus para a sua vida, ela não estenderá para mim somente, não para você somente, para toda a nossa casa e para toda a nossa família. A bênção maior de Abraão, para Abraão, foi ver estendida a promessa para a sua descendência. Assim como Deus abençoou Isaac e a descendência, também ele viveu a promessa.
Diga assim: hoje eu vou sair daqui para viver o impossível, como um dia Abraão pôde viver. Fala, isso não vai limitar somente em mim, porque o sobrenatural de Deus operará na minha família. Quem era a esposa de Abraão? Sara. Quantos anos ele esperou a promessa acontecer? Mais de 70 anos. Mas quando os anjos chegam, olha que coisa interessante. Quem está, olha essa frase. Quem vela a promessa dentro de si, quando chega o anjo, você sabe que é ele. Mas quem murmura com a promessa, e você fala, já não tem mais tempo para isso? Você fica atrás da cortina, ouvindo o que está falando e ainda rindo. Que? Não foi isso que aconteceu? Acha esse texto aí. Paulinho está viajando na palavra. Acha o texto. Que Sara riu. O Paulinho, irmão, no telão não dá certo. Porque a gente vai falando, ele vai ficar... Que ele fala em línguas, ele vai escrevendo, esquece por tudo no telão. Guarda o que eu estou te falando. Quem guarda a promessa no seu coração, quando chega o anjo, alguma coisa de Deus, você reconhece. E além de reconhecer, você oferece. Agora, qual é o interesse de Deus falar com alguém que não crê mais na promessa? Porque se falar ainda vai rir. Que isso, está louco? Riu-se, pois Sara no seu íntimo. Ela não abriu a boca. Não, riu no íntimo, dizendo, consigo mesma. Depois de velha, e velho, que ela está falando do meu marido, também o meu Senhor, terei ainda prazer, quer dizer, vou ovular, vou gerar, meu filho, disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Ela atrás da cortina, do outro lado da casa, Deus vai lá e mostra o oculto. Por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Vai, continua agora. Acaso para Deus há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Vou te contar uma. Estou lá no Mato Grosso, pregando numa cidade chamada Nova Mutum. E é uma igreja assim, muito equilibrada, assim, muito, pastor lá muito equilibrado, racional, gosta dos dons, crê na presença de Deus, um cara aberto, fora da curva, assim, um cara muito bom. Mas aí na hora da palavra profética que Deus liberou, foram 17 palavras proféticas, e ele anotou tudo no caderno. E aí chegou a última palavra, a 17ª, tinha uma criança, tinha uma família, que o desejo deles era engravidar. E eles estavam entre João e Sara. E Deus me deu a palavra para eles. Falou, eu vejo vocês hoje na sala. Porque as casas lá de Nova Mutum tem aquelas áreas gourmet, assim, as casas lindas. Eu falei, eu vejo vocês na sala de refeição falando. Eu queria tanto que Deus me desse uma Sara ou um João. E Deus está falando, vou dar João. E eles se alegraram. E a igreja desabou, irmão. Por quê? Eu não sabia, ainda Deus confirmou o nome de quem seria. Fui embora. Um ano depois eu voltei. João nasceu? João não nasceu. Aí antes de pregar, o pastor Michel falou, você vai ver aquela família, ela não vai perguntar, e aí, e o filho? Eu falei, vê quem, pastor? Você não lembra? Eu falei, não, nem lembro. Nem sei quem é. Aí ele, graças a Deus. Porque aí você não vai dar essa gafe. Irmãos. Olha que eu falei assim, peraí que eu esqueci um negócio. Eu subi no quarto, meti a cara no chão, falei, o senhor não é homem que minta, e nem filho de homem que se arrependa. O senhor falou, o senhor me ajuda aí. O senhor me ajuda aí. Conferência, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, a moça passa mal. E vai para o hospital. E passa mal, e passa mal, e passa mal. Aí o médico falou assim, vamos fazer exame de sangue. Aí faz exame de sangue. Descobriram que a moça estava grávida.
de 6 meses e que era um menino. Aí no domingo, lá vem ela, chorando aos prantos, carregada. O que foi? Não, o bispo precisa falar aqui uma coisa. Falou, o que precisa falar? Ah, essa moça aqui, não sei o quê. Eu falei, lembro então. Ou ela passou mal no primeiro dia da conferência e hoje ela está aqui para dizer que ela está grávida e é um menino e vai ser o nome dele João. Guarda o que Deus está falando para você. Não importa quem está rindo, não importa quem está duvidando, não importa se entra o que for para questionar, para falar. Eu sei de uma coisa, eu não vou rir, porque enquanto a palavra estiver na minha vida, no meu coração, eu vou ter a presença do anjo, eu vou ter em como adorar, em como santificar, em como consagrar, porque eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Aquilo que os olhos não viram, que não subiu ao coração, que não chegou ao meu ouvido, Deus está reservando para a minha vida esta bênção e essa promessa em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você precisa ter alicerce. A escavação do terreno da sua vida espiritual precisa ser profunda. E você precisa entender que isso às vezes é muito difícil. E o texto fala de Lucas 6,48, que é como um homem que constrói uma casa, que cava fundo e coloca os seus alicerces aonde? Na rocha. E quando vem a inundação, a chuva torrente, que dá contra aquela casa, não consegue abalar. Por quê? Foi bem construída. A nossa permanência estabelece a fidelidade de Deus. Eu acordei ontem com essa palavra, eu até postei, até mudei da minha capa. Lealdade é a estrutura invisível da autoridade. Quando você é leal e fiel, quando você aprende a relacionar-se olho no olho, palavra que não faz curva, Deus abre um ambiente, um cenário para que você seja o melhor. Senhor, levante a sua mão. Você crê na promessa? Você crê mesmo que Deus vai fazer na sua vida? Você é como Abraão, que os anjos chegam e você fala assim, nossa, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui. E aí você vai, né, e começa a entregar ao Senhor um louvor. Abraão, ele foi lá para acabar com a guerra maligna. Ele fisicamente entregou 7 novilhas, mas espiritualmente Deus entrou numa guerra e colocou um limite ali. Até aqui, Satanás, daqui para trás é você, daqui para frente sou eu na vida dele. E eu quero declarar, hoje é dia de divisões na sua vida. Para de chorar, vai acabar o choro na tua vida, vai acabar o choro. Saia do vale da indecisão. Deus não é moleque. Você acha que Deus fica de ideia errada? Não, Deus tem projetos poderosos sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, aleluia, a palavra de Deus. Levante a sua mão e vai orando aí, profetizando, vai profetizando, vai profetizando. Oh, aleluia, você não é aquele que só vê gigante, que questiona. Não, você é aquele, eu vou, Deus vai me dar, eu vou, Deus vai me dar terra, eu vou, Deus vai fazer um milagre. Pai, em nome de Jesus eu oro, os presbíteros saia, começa a ungir o povo aqui, tá o óleo aqui, ó, o óleo aqui, ó. Em nome de Jesus, Senhor, nós não somos as Saras, oh Deus, que fica atrás da tenda, rindo, Deus, nos dá a maturidade de Abraão, oh aleluia, embora não aconteça nada, não esteja acontecendo nada, mas não vai faltar a tua presença, não vai faltar temor a ti, não vai faltar respeito, não vai faltar, Senhor, santidade, porque no dia que o Senhor chegar, a coisa vai começar a acontecer. E eu declaro sobre o teu povo agora, oh, alecaia, chorecaia, labarras, arecachudeca, rabaracatarabacaia, orechedecaia, rabarras,
resultados difíceis para vidas difíceis. O milagre vai chegar. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Levanta a mão, vai dando glória, vai dando aleluia. Seja renovado, receba força, receba alegria, receba fôlego. Oh, rica, sui derrácia, oh, decaia labacaia, oh, derraci decai, oh, bicomo no barrana, rabacaia labachoia, rabacá, errécia farea, oh, recanta rabachoria. Vai, dá lugar, vai, fala, olha línguas, aleluia, aleluia, aleluia. Você não fala tanto, eu não sinto isso, eu queria tanto ter um culto, agora é o culto, agora é a hora, dá glória, glorifica, rechuda, oh, recala barras, oh, decaia labachore, canta labacaia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, ele está entrando na guerra hoje. Shekaiarabacarabacarabaxai. Resuvicandarabassoria. Oh Deus, com 10 ou com 1000 ou com 100, eu estou crendo na promessa. Eu estou crendo na promessa. Reca, ravacia, rechudecaialabacai, rabacoria, se afandarábia, até descia. Xalarica e alabassúria. Oh, recaia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, os anjos de Deus estão descendo para estabelecer promessas hoje. Recaia alabassúria. Eu vejo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus vai tocar no coração de pessoas nesta noite, recaia. Você vai deixar de ser Sara. Deus só quer crer que você creia para o teu ventre gerar. Recaia lá. Oh, Efraim não será Sara. Efraim não será Sara. Cadê que não acontece? Eu não vejo nada. Recaia. Oh, nós somos Abraão, meu Deus. Efraim não será Sara, mas será Abraão. Oh, vai guardar a promessa. Vai, aleluia, se dedicar, vai derramar, vai aguardar o noivo, como as noivas prudentes aguardando o noivo com óleo, na expectativa, ele vai chegar a qualquer hora, a promessa vai acontecer a qualquer hora, o milagre vai acontecer a qualquer hora. Oricaias, Xuderraci Candarábia. Oh, meu Deus, receba essa palavra no teu espírito nessa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? Dá uma glória a Deus aí, vai. Deixa de ser Sara, seja Abraão, vai, dá uma glória a Deus aí. Pode voltar à intercessão. Deus abençoe. Eu decidi acreditar e perseverar. Eu não vou ficar atrás das cortinas. Quem sou eu? Um mero humano que se deixar de comer morre. Se deixar de beber água, morre. Quem sou eu? Que mente é a minha para tentar entender a mente de Deus? Enquanto você ficar, nós, ficarmos esperando que Deus fale, que faça, que nos dê sinais específicos, deixou de ser Deus na sua vida, porque Ele trabalha da maneira que você não entende. Por quê? Para você, Ele vê se você confia ou não. Deus não é mordomo, Deus é Senhor. Ele é Deus. Se Ele faz, Ele é. Se Ele não faz, Ele é. Se a porta abre, Ele é. Se a porta fecha, Ele é. Ele é Deus. Quem crê nessa palavra? Amém? Que Deus te abençoe. Quando eu li essa palavra pela manhã, eu fui muito edificado. É isso. Eu falei, Senhor, é isso. É isso. E Deus sempre me dá essas palavras quando eu estou assim, dias assim de guerra, de situações. Há uma semana atrás ou mais, eu precisava de algo.
E eu falei, Senhor, tudo que eu faço é para o Senhor, não é nada para mim. Eu fiquei 20 anos na Renascer. A Raquel está aqui, ela sabe. Às vezes eu tirar férias, eu tinha que parar as férias. No dia de saindo para viajar, cortou, suspendeu. Há mais de 20 anos que eu não sei o que é viajar. Viajar para pregar várias vezes. Mas com a minha esposa, com o pai descanso. Sempre uma situação, uma guerra para enfrentar, algo para vencer. E eu estou aqui perseverando. Perseverando, porque eu sei, uma hora vai acabar tudo isso. Uma hora vai, a honra vai chegar de Deus. O que eu mais quero, Deus levantando mais de 50 pastores, a igreja se multiplicando, e eu só vendo o resultado da palavra, porque eu não tenho apego a nada disso da minha vida. Eu tenho apego à promessa, porque eu sei aonde eu vou, eu carrego um sinal de Deus na minha vida. Isso é que me importa. Estrutura não é nada. Estrutura é lixo. Acaba, desatualiza essa bateria. Há 7 anos atrás era uma das tops. Hoje é uma das que pouco valor tem. A mesa de som, isso aqui não é nada. Mas tem gente que gosta do trigo, fica tudo de olho nessas coisas aqui. Mas aqui é tudo do Senhor, tudo consagrado ao Senhor. Aleluia. Amém? Você vai dar uma oferta hoje ao Senhor. A oferta de quem crê na promessa. Pega esse envelope na sua cadeira. O dízimo e oferta é o Pix da igreja, a chave. 4462-660, meio ao contrário, 44. Na parede tem um QR Code. Deus é fiel, amém? Quando eu estava dizendo, há uma semana atrás, irmãos, eu estava assim, falei, Senhor, tudo que eu faço é para Ti. E eu não tinha perspectiva. E nós estamos resolvendo várias situações de igreja, de um monte de coisa. E aí eu falei assim, não, vamos resolver o primeiro negócio da igreja. Mas de uma forma inexplicável, quando a providência de Deus chegou, a pessoa falou comigo, eu vi que ali era um coxo se levantando, um milagre acontecendo. Há uma semana atrás, a minha condição era uma. E hoje a minha condição já é outra completamente. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo que está na minha vida é providência de Deus. Se eu tentar fazer da minha maneira, mas se eu confiar, Deus direciona. Usa pessoas improváveis para acontecer. O que aconteceu há uma semana, hoje, comparado, era algo improvável. Não tinha como acontecer, não tinha. Mas Deus moveu. Quando eu vejo Deus usando pessoas como usou, eu vejo que aí foi Deus mesmo. Pouca gente faz o que fez. Então, entenda o que Deus está falando. Deus vai começar a usar situações que você fala assim, não tinha como acontecer dessa maneira. Pois bem, aleluia. É a maneira que Deus vai fazer na sua vida. Levante seu envelope ao alto que eu quero orar por você. Eu consagro a ti a oferta, o dízimo na tua casa. Que o teu nome seja glorificado. Porque nós sabemos que tu és um Deus que move as estações e os tempos. Abençoa a vida dos teus filhos e cubra-os com teu sangue. Que esta palavra ela não volta, porque eu sei que ela não voltará, porque é tua. Mas que essa semente não morra no sol. Que ela fecunde ao coração de cada um que aqui nessa noite ouviu e assistiu pelas redes sociais. Deus, nós consagramos a Ti. Declaramos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória. Faça o Teu milagre, cubra-os com Teu sangue. E a Ti daremos toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus. Entrega ao Senhor a sua oferta, em nome de Jesus. Sábado agora tem alguma coisa aqui? Na agenda não tem nada. Então, irmãos, Robinho, presbítero Acleide, vão despachar aí
e vamos se mexer. Eu vou correr atrás das doações e tal. Aí você vai conversando e vai vendo o que é o melhor e ajude. E nós vamos ter um arraial abençoado. Amém, irmãos, em nome de Jesus? Não é pela quantidade de quem se envolve, é importante muito, mas é por aquilo que Deus põe a mão para acontecer. E Deus vai pôr a mão, que o homem já colocou. Amém, irmãos, em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Fica de pé, levante sua mão e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que nunca falte paz, alegria, que você seja abençoado. E que o Senhor te dê o sinal como Deus deu a Abraão naquele texto que nós lemos. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Vai em paz. Tchau.